Há um feitiço antigo pairando sobre quase todas as pessoas e ele se chama demora. Um encantamento discreto que faz a mente acreditar que o tempo da vida é lento, que as respostas chegam devagar, que o fluxo depende de calendários externos e não da clareza interna. É por isso que tanta gente confunde paciência com paralisia e silêncio com desistência, enquanto o que realmente acontece é a oscilação da confiança. Demora não é relógio, é linguagem, é a história que repetimos quando a fé perde ritmo. É a forma educada de dizer, ainda não acredito o bastante. E quanto mais essa narrativa circula por dentro, mais espessa fica a atmosfera, mais viscoso parece o passar das horas, mais distante parece aquilo que já está pronto no campo invisível, esperando apenas o comando da consciência. Chamamos esse atraso de virtude, escrevemos frases bonitas para justificá-lo e citamos a sabedoria popular para mantê-lo em pé. Porém, o que sustenta a lentidão não é a sabedoria do viver, e sim o medo de ver o bem chegar sem pedir licença. Porque quando a abundância bate à porta, ela pede postura e não desculpas, pede presença e não explicação, pede sim decidido e não talvez educado. Criamos a demora porque temos medo do que viria se a resposta fosse agora. Tememos não estar prontos para receber, tememos desapontar pessoas acostumadas com a nossa versão contida, tememos o julgamento de quem confunde expansão com arrogância. Então inventamos cuidados excessivos, chamamos de prudência a indecisão e travamos o passo enquanto o campo de energia ao redor aguarda apenas a direção. O tempo não é vilão, o tempo é espelho, e a imagem que ele reflete é a vibração que sustentamos. Quando dizemos um dia, as coisas se afastam como quem recebe um aviso de espera. Quando dizemos agora, o caminho se ajusta como trilho magnético que reconhece o trem chegando, não por mágica, e sim por precisão vibracional. A vida não trabalha devagar, a vida trabalha no ritmo da clareza. Clareza é quando a palavra deixa de ser desejo tímido e vira decreto sereno. É quando o tom interno sai do talvez e entra no está feito por dentro, quando a mente para de pedir prova e começa a emitir direção, e é aí que a realidade muda de marcha. Demora se alimenta de frases com verbos no futuro e pronomes condicionais, frases que adiando a decisão também adiam a chegada. Todo adiamento deixa marcas no corpo. A respiração fica curta, a visão estreita, os passos cautelosos demais, até que a pessoa passa a confundir segurança com imobilidade e chama esse estado de tempo certo, quando na verdade é apenas o medo bem vestido. O céu não é lento, é a dúvida que atrasa. Essa frase precisa atravessar pele, postura e pulso até se tornar ritmo. Quando a convicção muda de frequência, o relógio derrete, os ponteiros deixam de mandar e passam a obedecer. E você percebe que o tempo nunca foi obstáculo. A demora se dissolve no instante em que você para de contratar desculpas e começa a contratar decisões. Quando sua voz assume a função de gatilho e não de comentário, quando você declara com calma firme o que é seu por coerência e não por carência. O campo responde à coerência, e coerência é alinhar pensamento, palavra e expectativa no mesmo compasso. Quando a dúvida cala, o tempo se abre como janela em manhã de ar leve. Quando a fé fala, o cenário rearranja-se nos bastidores. Pessoas mudam de lugar, portas que pareciam fechadas revelam dobradiças, oportunidades aparecem com o mesmo rosto de antes, porém sob nova luz. O que chamamos de coincidência se torna apenas outro nome para precisão. A aparente lentidão das viradas marcantes vem do fato de que elas não são rápidas, são sincronizadas. Sempre estiveram formadas no invisível e aguardavam apenas que a sua permissão interna fosse inteira, sem ressalvas, sem rodapé, sem parênteses. Quando essa permissão acontece, os acontecimentos fluem como se já estivessem à porta desde sempre. O que fazer agora é simples e profundo. Pare de adorar o ainda não e passe a celebrar o já é. Troque o futuro nebuloso por presença articulada, escolha frases que desatam em vez de frases que adiam e trate cada palavra como alavanca, porque palavra é ferramenta de ritmo, ponte entre intenção e forma. Diga em voz audível, meu tempo alinhado é agora, e repita até o corpo acreditar, até a respiração alongar, até o olhar ganhar amplitude. Enquanto diz, visualize o relógio derretendo em suas mãos, não como abandono do tempo, mas como domar do tempo. Veja as horas escorrendo em luz clara, veja os minutos deixando de ser contagem para virar espaço.
e sinta o agora expandido como campo, onde tudo o que é seu por coerência já existe. Se a mente pedir sinais, lembre que o sinal é a sua decisão. Se o corpo pedir garantias, lembre que a garantia nasce da repetição da postura. Se a rotina pedir costume, lembre que o novo vira costume quando é praticado com respeito. Portanto, pratique a linguagem do presente, a expectativa que prepara, o silêncio que confirma internamente e a palavra que confirma externamente. Trate a demora como hábito antigo e não como verdade. Desfaça-a como se desfaz um nó, com paciência ativa, movimento consciente e firmeza gentil. Celebre cada pequeno avanço como quem amplia canais, porque no jogo da presença, cada milímetro a mais de clareza abre metros de caminho no mundo de fora, e essa é a matemática do fluxo. Substitua as velhas perguntas por novas decisões. Em vez de "quando vai acontecer?", pergunte "como me posiciono agora?". Em vez de "será que mereço?", pergunte "como ajo em coerência com quem eu já sou?". Em vez de "e se der errado?", pergunte "o que posso ajustar para permanecer alinhado?". A vida responde mais à direção do que à dúvida. Cuide do vocabulário com carinho, pois palavras são acordos. Toda frase assinada pela sua voz ganha validade no campo. Evite prometer para si mesmo em prazos que sugerem distância. Prefira a arquitetura do presente, a gramática do já em curso, as escolhas que cabem hoje e que cabem no seu corpo sem violência, porque sustentabilidade também é ritmo. Se em algum momento a ansiedade visitar, lembre que ela gosta de futuros difusos e detesta presentes decididos. Ocupe o presente com pequenos atos que confirmem a sua declaração. Organize um espaço, feche um ciclo, pague uma pendência possível, faça uma ligação clara e gentil. Deixe que cada ação seja um carimbo de agora no passaporte da sua jornada. Torne a expectativa uma prática, e não um humor. Expectativa não é otimismo nervoso, expectativa é molde, é forma invisível onde a substância da vida se derrama. Esse molde é fundido pela soma de palavra, imagem interna e postura diária. 3 elementos simples que, quando repetidos em harmonia, transformam cronogramas em coreografias. A partir de hoje, trate cada manhã como portal e não como fila. Entre no dia dizendo: "Eu caminho em precisão, o que é meu encontra meu passo no ritmo certo". Mantenha essa música tocando em volume suficiente para abafar os velhos ruídos, porque pensamentos antigos são como jingles. Querem grudar, mas perdem força quando uma melodia nova insiste. Honre o símbolo deste episódio e imagine o relógio como cera sob o sol da clareza. Veja números amolecendo, ponteiros cedendo, e no lugar da rigidez da contagem, veja um círculo de luz que pulsa. Cada pulso é um agora inteiro. Cada agora inteiro é um convite para falar e mover, falar e receber, falar e agradecer, num ciclo tão simples quanto respirar. Se alguém disser que tudo tem sua hora, concorde com serenidade e acrescente que a hora é esta. A hora certa não é o minuto que o mundo oferece, é o minuto que a consciência sustenta. Quando a consciência sustenta a hora certa, a vida harmoniza em volta, e os ajustes parecem mágicos, porém são apenas a geometria do alinhamento agindo em silêncio. Quando sentir a tentação de voltar ao roteiro do um dia, lembre que essa frase custa caro, custa presença, custa energia, custa tempo emocional. Troque por "estou em movimento agora", troque por "estou em acordo agora", troque por "estou disponível agora". Repare como a qualidade das interações muda porque a sua assinatura vibracional mudou. Finalize este ciclo diário lembrando que o céu nunca foi lento, que o campo não procrastina, que a força criadora responde ao tom com que você a chama. A sua voz foi feita para comandar com gentileza, para orientar com respeito, para acordar possibilidades que já existiam, apenas aguardando o timbre do seu agora. Este é o momento de assumir a autoria do ritmo, de falar com simplicidade e firmeza, de agir sem pressa, porém sem demora, de transformar a espera em presença e a presença em passos. Crie um cotidiano onde cada decisão pequena confirma a grande verdade que você escolheu carregar. Se este vídeo abriu espaço no seu agora, comente: "Eu escolho o ritmo do presente". Curta para manter essa conversa viva no algoritmo do cuidado, compartilhe com quem precisa dissolver a lentidão aprendida e inscreva-se para continuar recebendo conteúdos que alinham linguagem, consciência e movimento.